Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 3 de outubro, nós vemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. No Evangelho de hoje, São Lucas narra a parábola do bom samaritano. Primeiramente, o mestre da lei pergunta para Jesus o que devo fazer para receber em herança a vida eterna. Jesus não responde para ele diretamente, mas devolve para ele outra pergunta, perguntando o que está escrito na lei, como lês? E aí o mestre da lei responde corretamente, porque ele diz, lá está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, inteligência, força, e amar o próximo como a ti mesmo. E aí que Jesus disse, tu respondeste corretamente, faze isto e viverá. E aí o mestre da lei, querendo se justificar, pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Existindo aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, esses arrancaram-lhe tudo, espancaram e foram embora, deixando o homem quase morto. Por vezes descia lá um sacerdote, mas passou adiante do caminho, ao momento que viu o homem lá caído. Lembrando aqui, o sacerdote que Lucas usa essa palavra, não significa o sacerdote, então, que é ali como hoje, que é o qual anuncia o Senhor e dá o seu testemunho, mas era o sacerdote lá da época, aquele que tinha o nome, mas, na verdade, era ali somente o nome do sacerdote, mas não exercia a função diretamente ali para trabalhar em prol do reino de Deus. Depois, um levita que desceu também, viu o homem, mas passou adiante. E o samaritano que viu o homem, ficou com compaixão dele, aproximou, curou as feridas, fez os primeiros curativos, colocou ele no seu animal, levou, depois deixou numa pensão, saindo de lá de manhã, falou para o dono da pensão, cuide bem dele, que ao voltar eu pago o que você gastar com ele. E aí que Jesus perguntou, na sua opinião, qual dos três que fez certo? E aí o mestre da lei responde, aquele que agiu, então, com misericórdia com ele. E aí que Jesus fala, vai e faz você a mesma coisa. Então, a parábola do bom samaritano ensina para nós que devemos sempre estar ali prontos para fazer o bem para o próximo. A partir do momento que eu sei fazer o bem para o próximo, seja ali o bem que eu possa fazer, independente qual é o tamanho do bem, mas se eu faço com carinho, com amor, aos olhos de Deus, se tornará grande aquele bem que eu fiz para a pessoa ali que estava precisando. Então, a parábola do bom samaritano ensina para nós que não devemos se preocupar somente conosco, ou quem é tão próximo de nós, às vezes querer ajudar só quem é mais próximo ali, mas fazer o bem, como tem o ditado, fazer o bem sem olhar a quem, para que assim mostremos a Deus a nossa gratidão, a nossa ajuda que damos com amor e com carinho para aquele que precisa. E a partir do momento que eu faço isso, é assim que eu estarei então amando a Deus, como o Senhor disse, aquilo que fizerdes a um desses menores é a mim que está fazendo. Então, todo momento que fazemos o bem e fazemos de coração, ali o Senhor conta e como se estivesse fazendo diretamente para Ele. Então, o Evangelho de hoje nos ensina para que cuidemos de não deixar passar despercebido ali como lá os dois
primeiros, o sacerdote, como o padre já explicou, e o levita, que passaram direto sem ajudar. Então, somente o samaritano é que teve compaixão e fez conforme o que Deus ensina. Que assim o Senhor nos dê a graça de saber praticar o bem e, à medida que somos pessoas boas, é que vamos dando bom testemunho, bom exemplo, para que as outras pessoas também aprendam conosco a ser fiel e praticar o bem para aqueles que mais precisam. Que assim o Senhor nos dê sabedoria e bom discernimento para poder então colaborar para que todos tenham vida e vida em abundância. O Senhor conta conosco de sermos então sempre conforme Ele nos ensina, para ter então a vida de bem aqui e garantir a vida no reino dos céus quando o Senhor nos chamar, praticando o bem, para que assim mereçamos as graças e bênçãos que Deus tem para nós e vai sempre nos dando com grande amor e carinho e nos dará mais ainda depois, que é a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.